Padre Fábio, meu nome é Felipe, tenho 25 anos, sou músico católico, moro em Belo Horizonte e tive uma infância muito complicada, padre. Sempre fui muito triste, muito deprimido e quase tentei suicídio aos 8 anos de idade. Depois eu fui arrastando a minha vida. Eu não fiz faculdade por não saber o que fazer e nunca consegui ficar mais de um ano no emprego. Sinto que às vezes não consigo dar continuidade em nada na minha vida. O que devo fazer para reverter este quadro? Felipe, quem escreveu. Felipe, eu vou te falar a partir até da minha própria experiência. Eu tive... Engraçado isso, né? Interessante, outro dia eu estava conversando com uma pessoa que me conheceu durante muito tempo, sobretudo na minha infância. Eu sempre fui muito melancólico, uma característica do meu temperamento é essa. É isso até que me dá, assim, a minha sensibilidade artística vem disso, né? Mas a minha melancolia era muito acentuada. Eu chegava a ser uma pessoa extremamente triste. Uma tristeza tão profunda que às vezes eu não tinha muita vontade na vida mesmo. Eu via tudo com muitos olhos, com muito pessimismo. Porque todo temperamento tem riquezas e fragilidades, né? E o melancólico, ele é um dos temperamentos mais ricos, mas ele é também o mais pobre. Interessante isso. O melancólico, ele tem muitas qualidades boas, mas ele tem defeitos terríveis. E um dos defeitos terríveis que o melancólico enfrenta é justamente o pessimismo. E eu te digo isso, Felipe, por causa da minha experiência pessoal. Talvez você tenha um temperamento muito semelhante ao meu. Eu sempre fui muito medroso com tudo que a vida me dava. Eu me recordo que as minhas primeiras experiências na escola foram traumáticas justamente por causa da minha insegurança, por causa do meu medo. E eu sou muito tentado a parar tudo que eu começo. Eu ainda tenho isso dentro de mim. Como você mesmo está dizendo, que às vezes você tem dificuldade de levar um projeto durante muito tempo. Esta é a minha dificuldade também. Muitas vezes eu iniciei curso de inglês, curso de espanhol, curso de italiano e não conseguia ir adiante. Esta foi uma característica da minha infância e da minha adolescência. Eu me recordo que na minha adolescência eu cheguei a sair da escola, para você ter uma ideia. Inclusive já contei essa história aqui, Felipe, que quem me resgatou foi a Ila Bueno, lá de Piuí. Eu saí para trabalhar na construção com meu pai, imagina isso. Que mudança, né? Do colégio, projeto de estudar. Eu me lembro que eu sempre quis ser veterinário. Desde criança, quando me perguntava o que eu queria ser, eu dizia que era ser veterinário. Naquele momento, eu estava vivendo uma das consequências do meu pessimismo. Eu saí da escola porque eu não conseguia aprender matemática. Aliás, eu tenho pavor de matemática até hoje. De vez em quando eu tenho uns pesadelos, que eu estou na escola e que eu tenho prova de matemática no outro dia. Acorda apavorado. Acordo naquele sobressalto, né? Aquela coisa horrorosa. E, gente, quando eu vejo que foi só um sonho, que alívio. Eu até brinco, né? Meu professor lá em Piuí chamava Bernadette. Mas eu tinha um medo dela, gente. Mas um medo, que eu não podia ouvir a voz da criatura. Até brinco nos shows de piano e voz, eu brinco que eu tenho medo de todo nome que termina com Et. Gorete, Bernadette, Margarete, tudo eu tenho medo. Porque lembra o nome de professor de matemática. E aí, eu me recordo, Felipe, que ao sair do colégio e ir trabalhar com meu pai, eu estava resolvendo de forma muito simples o meu pessimismo. Eu estava resolvendo de forma muito simples o meu medo de não aprender. É interessante como que, diante do medo, nós nos acovardamos com aquilo que a gente pode. Porque quem disse que eu não podia aprender matemática? Foi então que um processo de mudança começou a acontecer dentro de mim. E sabe quando foi? Muito tempo depois, porque quando a Ila me buscou e eu voltei para a escola, eu voltei para continuar estudando, eu continuei tendo medo de matemática. Mas a Ila me ensinou, eu achei muito interessante que na conversa que eu tive com ela, né, no momento que ela me encontrou lá no meio da construção, eu com um chapéuzinho de palha, coando areia, me lembro direitinho da cena até hoje. O meu pai era pedreiro, né, e os meus irmãos todos fizeram o mesmo processo, saíam da escola para trabalhar com meu pai, assim foi com o Vicente, assim foi com o Geraldo, com o Camilo, e não foi diferente comigo. E eu estava feliz, porque eu estava fugindo do medo que eu tinha. E no momento que a Ila me tirou de lá, né, eu me lembro que ela falou assim, meu filho, você não tinha que estar aqui não. E eu já, é verdade, eu comecei a chorar e aquela coisa toda. E uma das coisas que a Ila me disse foi assim, você não precisa ser brilhante em matemática.
Se você descobre que esta é a sua fragilidade, que não é o que você mais gosta, mas veja bem, você tem excelentes notas em português, você tem excelentes notas em literatura, você tem excelentes notas em geografia, em história, e começou a mostrar tudo que eu era bom, tudo que eu fazia bem. E aquilo me motivou, porque qual era o grande peso? É que eu sempre comparava a minha matemática com o meu português. Veja bem, se em língua portuguesa eu tinha gosto e facilidade de aprender, se eu tinha um bom conhecimento de língua portuguesa que me dava a possibilidade de ter boas médias, então eu poderia muito bem me desafiar para compreender que eu não precisaria ter os mesmos resultados em matemática. Não significa que eu vou ser mediano, não, significa que eu vou descobrir os meus limites e as minhas possibilidades, eu não preciso ser bom em tudo. Muitas vezes, Felipe, nós não descobrimos o que a gente é bom. Muitas vezes a gente não tem tempo de saborear o que de fato a gente pode na vida. Porque a gente vai vivendo um processo pessimista em tudo. Então você começa a fazer do pessimismo o seu óculos. Veja bem, quando eu coloco o meu pessimismo diante de tudo que eu vejo, tudo eu vou interpretar assim: eu não vou dar conta, eu não posso, eu não sei. E às vezes isso a gente arrasta, a gente permite que do temperamento tome conta de nós. Mas temperamento tem que ser trabalhado. Aliás, tinha um livro muito antigo, O Temperamento Controlado pelo Espírito. Já ouviram falar, né? A Lurdinha conhece. O Temperamento Controlado pelo Espírito é um livro que nos dá dicas e pistas, nem sei se ele é publicado mais. Ele nos dá dicas e pistas para a gente poder trabalhar o lado negativo do nosso temperamento. Pode ser, Felipe, que você esteja necessitando trabalhar um pouco o seu pessimismo. Trabalhar um pouco a sua qualidade para você esquecer os seus defeitos. Se você presta atenção demais nos seus defeitos, nas suas dificuldades, você vai ter muito problema para encarar-se com aquilo que você pode. E veja bem, volto a dizer de mim. Eu arrastei durante boa parte da minha vida um pessimismo terrível, que me deixava melancólico, triste. Sempre, eu me lembro que o Padre Maurício me chamava de, como é que é o termo que ele usava? Era um termo assim para dizer alguém que está azedo todo dia, né? Eu era assim, uma tristeza. E quantas vezes a história do suicídio passou pela minha cabeça? Eu achava bonito os poetas que se suicidavam, eu achava bonito o poeta que se matava, eu achava o suicídio glamouroso, pelo amor de Deus. Mas eu precisei ir trabalhando isso dentro de mim. Confesso para você que eu ainda tenho muitos resquícios desse pessimismo dentro de mim. Às vezes a minha tentação é achar que eu não posso, que eu não vou dar conta, que eu não sei, mas hoje eu lido bem com tudo isso. Veja bem, eu faço um programa de televisão toda semana. Se você contasse isso para mim há 20 anos atrás, eu iria rir de você. Sabe por quê, Felipe? Porque eu era uma pessoa extremamente tímida, que não era capaz de falar uma palavra em público. Hoje eu trabalho com multidão. Hoje eu falo para a multidão. Quem foi que me ensinou isso? Eu não sei. Eu só posso lhe dizer que em algum momento da minha vida eu me desafiei a falar para um grupo de 10 pessoas. Depois, vencendo o grupo de 10 pessoas, eu me desafiei a falar para um grupo de 20 pessoas. E assim eu fui entendendo que eu não tinha que ter medo de falar em público. Mas eu me recordo que a primeira vez que eu falei em público na vida foi lá em Formiga, no encontro de adolescentes chamado EAC, que se chama Encontro de Adolescentes com Cristo. Eu fui convidado para dar uma palestra sobre Jesus. Meu tema primeiro de palestra foi Jesus. E eu me recordo que eu me preparei, eu escrevi aquela palestra, e eu tremia como uma vara verde na semana de fazer aquilo. E eu peguei a minha pastinha e enfrentei aquela situação para um grupo de adolescentes como eu, que estava ali fazendo o encontro. Eu já tinha feito um dia, né? Estava ali agora trabalhando, e eu me lembro que a pasta tremia na minha mão, a ponto de eu ter que parar, recomeçar. E eu me lembro que tinha um padre Haroldo, que trabalhava em Campo Belo. Ele era um padre estrangeiro até. E ele estava acompanhando o encontro daquele dia. Na hora que eu terminei a minha palestra, ele me chamou e me disse assim: menino, você falou muito bem sobre Jesus. Aquilo para mim, imagina, escutar de um padre, né, que eu falei bem sobre Jesus, eu que estava ali tremendo nas bases para poder falar umas palavrinhas sobre ele.
De repente, ter recebido aquele elogio despertou dentro de mim uma coragem de continuar. E eu fui demitido mesmo. Não fui demitido, né? Fui demitido. Fui fazendo essa experiência de me desafiar naquilo que eu tinha de mais frágil. É interessante, por exemplo, se você pega um atleta, ele supera os limites, ele chega na qualidade à medida em que ele supera os limites. Um bom nadador sabe muito bem qual que é a fragilidade dele. Ele vai investir na superação da fragilidade. Com isso ele ganha tempo, ele vai nadar mais rápido, ele vai descobrir uma roupa. Hoje você tem todo um arsenal, né, para nadar. Antigamente os nadadores, e ainda hoje continua, né, os rapazes que tinham muito pelo no corpo, precisavam tirar tudo, para ele não ter muito atrito na água, para ele ser mais rápido. Hoje a indústria tecnológica do esporte desenvolveu roupas que você parece um peixe dentro d'água, não tem nenhum atrito na água, te dá mais velocidade. Felipe, às vezes na vida nós precisamos descobrir isso. A gente precisa se revestir de uma estrutura que faça a gente ser mais ágil, para a gente não ficar perdendo tempo. Você está com 25 anos. Aos 25 anos você ainda não fez uma faculdade porque você não sabe o que você quer. Acelera isso, meu filho. Coloque-se para olhar as suas possibilidades. Tenha medo de descobrir o que você gosta e investe nisso. Não permita que esse pessimismo fique tomando conta de você. Assim como o atleta precisa descobrir os recursos para ele chegar no pódio, na nossa vida é do mesmo jeito. Qual que é o pódio a que nós precisamos chegar? É a realização humana. Tem muita gente que olha para a vida do outro e acha que o melhor é ser aquilo. Não. O melhor é ser o que a gente pode. Não adianta nada você querer ficar vendo o outro e querendo ser o outro. Não adianta. Isso só vai lhe trazer infelicidades. E para de se comparar, porque às vezes a gente se compara o tempo todo. Agora, uma coisa é certa. Você precisa investir em você. Se de repente você acha que você não vai dar conta de vencer isso sozinho, procura ajuda. Quantas vezes na minha vida eu só consegui chegar lá porque eu recebi ajuda? Quantas vezes eu consegui me desafiar, mas não sozinho. Eu consegui vencer o desafio, mas porque existiam pessoas do meu lado. Eu me recordo que uma das pessoas que mais teve ascensão sobre mim, neste momento de me tirar daquela tristeza, daquela angústia, daquela falta de perspectivas, foi a tia Ló. Uma senhora que morava do lado da minha casa e eu era praticamente um filho dela também. A minha mãe nunca teve ciúme dos filhos, né? Eu acho muito bonito isso nela. Minha mãe criou a gente para o mundo. E todo mundo que nos fazia bem, ela fazia questão de dividir a gente com aquelas pessoas. E a minha mãe sabia que a casa da tia Ló me fazia bem. Então ela nunca falava para mim, você não sai de lá, você só fica... Não, ela nunca falou isso para mim. Nunca ouvi minha mãe dizendo isso. E a casa da tia Ló me acrescentava mesmo. A casa da tia Ló era diferente da minha. Eles eram mais estimulados para estudar, para trabalhar, para ir adiante. Diferente de nós lá em casa, que todo mundo, como eu já contei, tinha que sair da escola para poder estudar, para trabalhar com o pai. E um dia a tia Ló olhou para mim e falou assim, meu filho, está na hora de você tomar um rumo na sua vida. Você tem muitas capacidades, mas não sabe que tem. Vamos cultivar isso. E a partir daquilo ela se tornou para mim uma referência espiritual. É como se eu fizesse com ela todos os dias uma direção espiritual. Ela foi me encaminhando, ela foi me ajudando a levar os estudos mais a sério, ela foi me ajudando a descobrir as minhas capacidades. E foi ela que me disse, por que você não vai para o seminário? Engraçado isso, né? Despertou dentro de mim, vai fazer um estágio lá, vai lá ver como é. E naquela experiência de ir para o seminário, ver como era, eu vi a piscina que tinha lá, descobri que eu queria morar naquele lugar, e por causa de uma causa tão inconsistente, eu me tornei. Só que a piscina, aquelas coisas do passado, foram apenas uma desculpa de Deus para me trazer para perto. Porque uma coisa, Felipe, eu tenho certeza, eu não seria nem 10% do que Deus me deu, eu não seria nem 10% do que eu sou hoje, se eu não estivesse olhando nos olhos de Jesus, meu filho. E às vezes o que falta para nós melancólicos e pessimistas, o que nos falta é isso, é o olhar esperançoso de Jesus a nos ajudar a interpretar melhor o que a gente é. Existem pessoas que morrem sem terem descoberto as possibilidades que elas tinham. Existem pessoas que morrem sem terem sabido na vida tudo aquilo que elas poderiam ter feito de bonito, porque preferem ser pessimistas.
porque preferem dizer, não vai dar certo, não vou conseguir, eu não posso. Pode sim. Pode ser que você não possa tanto quanto o outro, não importa. O que importa é você tomar conta do pouco que você pode. E quem se exercita no pouco que pode, em pouco tempo estará podendo muito mais. É isso que vai multiplicando a gente. O pouco que eu podia hoje, eu aproveitei bem, e isso me dá possibilidades de ter muito mais no dia de amanhã. É um desafio, não é fácil não, viu? Ninguém prometeu que era fácil também, não. É o desafio de toda hora, de todo instante, meu filho. Eu ainda, às vezes eu encontro assim pessoas, sabe, Felipe, que tem assim uma dificuldade muito semelhante à sua. Em outros aspectos, por exemplo, tem gente que na vida emocional, porque tem gente que é muito realizado do ponto de vista acadêmico, né, estudou, papapá, mas é um desastre afetivo, né, não conseguiu estabelecer uma relação duradoura. Vai na mesma linha. Quem não se exercita para viver a estabilidade dos afetos vai ser instável a vida inteira e morre solteirão, amargurando por não ter conseguido.